Olá, caros alunos! Nesse vídeo a gente vai resolver os exercícios de sala da sua aula de logaritmo. Tá lá na apostila a partir da página 27. Eu vou tentar resolver todos aqui, porque tem alguns que estão com nível de dificuldade um pouco alto, tem uma parte algébrica um pouco pesadinha. Aí, se der certo, na aula ao vivo a gente vai resolver outros problemas de nível médio ali, para a gente conseguir desenvolver um pouco mais o conceito de logaritmo enquanto a gente estiver estudando. Então, se você conseguir acompanhar os dois primeiros exercícios daqui, já vai estar ótimo. Você já vai estar conseguindo saber bem a ideia de logaritmo. Aí, os últimos exercícios, eles desenvolvem algumas outras ideias. Algumas que a gente também não explorou muito aqui. Tá bom? Vamos juntos. Exercício número 6. Eu troquei a ordem aqui. Acho que, na verdade, a ordem foi trocada aqui por engano. Ó. Psicólogos educacionais podem utilizar modelos matemáticos para investigar questões relacionadas à memória e retenção da informação. Suponha que o indivíduo tenha feito um teste e que, depois de ter meses sem rever o assunto do teste, ele tenha feito um novo teste equivalente ao que havia feito anteriormente. O modelo matemático que descreve a situação de normalidade é dado por y igual a 82 menos 12 logs de t mais 1. Vamos começar por aqui? Copia a fórmula. A gente está falando da fórmula y igual a 82 menos 12 logs de t mais 1. Ok. Nessa fórmula, y é a quantidade de pontos feitos. Então, isso daqui é a quantidade de pontos no instante t. Então, t é o tempo. Tempo em meses. Está escrito lá. Muito bem. Pergunta. Após t meses da aplicação do teste inicial, a pontuação de um indivíduo caiu para 70 pontos. Caiu para 70 pontos. Então, quer dizer que a pontuação é 70. Agora, é 70. Não é que diminuiu 70. Caiu para 70. Então, é 70. Assim, é correto concluir que esse novo texto ocorreu t meses após o primeiro teste, com t valendo. Vamos lá, turma. Nesse caso aqui, o número de pontos é 70 e ele quer saber qual é o tempo, o número de meses. É só substituir na formulinha os valores correspondentes e resolver a equação. Então, vamos substituir aqui o que ele pediu. Ó. Ele fala que a pontuação é 70. Então, estou até sendo repetitivo, que era para ter ido mesmo. Ó. A pontuação é 70 pontos. Deixa eu grifar aqui. 70 pontos. Como pontos é representado pela letra Y, é só trocar o Y por 70 e ver o que acontece. Pronto. Vamos melhorar isso aqui. Vamos enxergar um pouco melhor. Vamos dar uma olhada melhorzinha. Ó. Muito bem, vamos resolver agora. 70 pontos, então y é 70. 70 é igual a 82 menos 12 logs de t mais 1. Muito bem. O log está negativo, então vou pegar toda essa parte que está subtraindo do lado de cá e vou passar para o outro lado, ela vai positiva. 12 logs de t mais 1 são iguais a 82. O 70 que estava de lá, eu venho para cá subtraindo. Menos 72. Desculpa, menos 70. Então, a gente fica com 12 logs de t mais 1 igual a 82 menos 70 dá 12. O 12 que está aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. Aí a gente vai ficar com o log de t mais 1 igual a 12 dividido por 12, que é 1. Enfim, ficamos com o log de t mais 1 igual a 12 dividido por 12, 1. Aí você vai perguntar, oh meu Deus, professor, e agora? Travei, não sei o que fazer. Sabe sim, eu já te contei na hora da teoria. Toda vez que você travar, é só você usar a chavinha para você destravar girando essa chavinha. Então, quem que é a chavinha que eu te falei? Quando eu falei de chavinha, é porque é para você usar essa chavinha aqui, vou até pôr o desenho para você lembrar. Ó. Travei, então vamos usar a chavinha. O que, que a chavinha faz? É só você girar, igual você gira a chave. Ó. Base 10, lembra? Quando não tem nada ali na base, quem está escondido é o 10, hein?
10 elevado a quem está lá fora é igual ao número que está lá dentro. O número que está lá fora é o expoente que você põe no 10 para que o 10 elevado a ele se transforme no valor que está lá dentro do log. Destravou. 10 elevado a 1 é igual a t mais 1. 10 elevado a 1 é igual a t mais 1. 10 elevado a 1 é 10. Pulo 1 para cá, vai ficar 10 menos 1 é igual a t. Então, o número t vale 9 de 9 meses. Pronto. 9 meses é a resposta que se encontra lá na alternativa da letra E. Tá vendo? Nem é tão desesperador assim. Muita gente se desespera porque já vê log e quer sair correndo. Mas esse caso aqui era só substituir e seguir a ideia lá. Travou o log, é só girar e ver o que acontece. Agora, dá uma olhada no próximo. O próximo exercício eu copiei até o mesmo texto, então é só você pensar que a gente está trabalhando na mesma situação, com a mesma equação. Y igual a 82 menos 12 logs de t mais 1, onde o y são os pontos que a pessoa fez no teste e t são os meses que a pessoa fez o teste, tá? Olha lá o enunciado do 5. Considere agora que, depois de t meses da aplicação do teste inicial, a pontuação do indivíduo tenha caído 18 pontos. Então veja aqui a sutileza. A pontuação nova não é 18, ela caiu 18. Para você dizer que caiu, você tem que saber o que era antes e tentar calcular o que é agora, né? Depois que você subtrair 18. Aí ele quer saber se a raiz de 10 é 3,16, quanto que é esse t? Vamos pensar. O que aconteceu no início? Turma, no início o tempo sempre vale 0. Vamos substituir o t valendo 0 e ver o que acontece? Ó, então, a fórmula é y é igual a 82 menos 12 logs de t mais 1. Beleza. No início, o t vale 0. Para t valendo 0, a gente troca o 0 aqui. Vamos descobrir quantos pontos a pessoa fez inicialmente. Ó. Vai dar 82 menos 12 logs de t mais 1. Muito bem, então y é igual a 82 menos 12 vezes o log de 1. Agora eu quero ver se você vai se lembrar. O log de 1 em qualquer base sempre é igual a... Quem é o expoente que faz qualquer base se transformar em 1? 0. Então essa conta aqui, na verdade, deu 82. Opa! Deu 82 menos 12 vezes log de 1, que é 0. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então, no início, o número de pontos que a pessoa fez foi 82. Muito bem. Então, no início eram 82 pontos. Aí esses pontos caíram 18, né? Segundo o próprio enunciado fala, ó. Esses pontos iniciais caíram... Aqui, ó. Caíram 18 pontos. Caíram 18 pontos. Então, agora o y é 82 menos 18 vai dar 64. Agora, o que a gente quer descobrir é quem é o tempo que precisa para que aquela conta dê 64. Então, recapitulando, turma, eu vou insistir mais uma vez. No início eram 82, aí caiu 18, agora é 64. Para chegar nesse 64, quanto tempo que passou? Para descobrir isso, é só trocar o y por 64 e ver o que acontece. Veja só. Opa, que soluço. O y vale 64. 64 é igual a 82 menos 12 logs de t mais 1. De novo, os 12 logs estão negativos à direita, estão subtraindo, então eu vou dar um jeitinho de mandar todos esses 12 logs para o outro lado somando. Vamos dar uma ampliada aqui, ó. Então, eles vão para o outro lado somando, ficam 12 logs de t mais 1 iguais a 82, pulo 64 para cá negativo. Muito bem.
82 menos 64, adivinha quanto é que vai dar? 18, né? A gente já fez a conta agora há pouco. 12 logs de t mais 1 é igual a 18. Passo o 18 dividindo. O 12 dividindo, perdão. Log de t mais 1 é igual a 18 dividido por 12. 18 e 12 dá para simplificar por 6. Dividindo por 6, a gente fica com log de t mais 1 é igual a 18 por 6 dá 3 e 12 por 6 dá 2. Muito bem. Ih, professor, travei, não sei o que fazer. Bom, quando você trava no log e não sabe mais o que fazer, da regra é só lembrar, você vai ter que girar. Pega a chavinha e vamos girar para destravar. Quem está aqui na base é 10. Então agora a gente fica com 10 elevado a isso é igual a isso. 10 elevado a 3 meios é igual a t mais 1. Agora, o problema está nesse 10 elevado a 3 meios. Quando é uma fração no expoente, essa fração tomba e vira uma raiz. Então, isto aqui, na verdade, é raiz quadrada de 10 elevado ao cubo. É a raiz quadrada de 10 ao cubo, lembra? Quem está por cima vai por dentro, quem está por baixo vai por fora. É igual a t mais 1. Agora faz sentido que ele tenha dado a raiz quadrada de 10. Só que aqui eu tenho a raiz cúbica de 10. Bom, a raiz quadrada de 10 ao cubo, perdão, né? Só que o 10 ao cubo, gente, o 10 ao cubo é 10 ao quadrado vezes 10. Bom, esse 10 aqui tem o suficiente para pagar o expoente e cair fora da raiz. Então, ele pula para fora da raiz, paga o expoente. Vão ficar 10 raízes de 10 são iguais a t mais 1. O exercício mandou usar a raiz de 10 como, veja só ali, 3,16. Então, troca ela por 3,16 é igual a t mais 1. 10 vezes 3,6 dá 31,6 é igual a t mais 1. Passo 1 subtraindo e você vai poder concluir, então, que o t é 31,6 menos 1, 30,6 meses. Como está na alternativa da letra, deixa eu tirar o zoom aqui para ficar bonitinho para quem gosta de tirar print, B de bola. Pronto. Vamos resolver agora um de segunda fase da FUVEST, hein? Agora a coisa vai começar a ficar complicadinha, ó. FUVEST. Um analgésico é aplicado via intravenosa. Sua concentração no sangue até atingir a concentração nula varia de acordo com a seguinte relação. Aí você tem ali, ó, concentração em função do tempo é igual a 400 menos K vezes log base 3 de AT mais 1. Em que o T é dado em horas e C de T é miligramas por litro. Tá, então C é a concentração em miligramas por litro e T é horas. As constantes A e K são positivas. Então, A e K são dois valores que a gente não conhece, mas que é possível determinar. Eles são constantes, eles são fixos. Qual que é a concentração em um analgésico no instante inicial? Gente, questão de prova aberta é sempre assim. O primeiro item costuma ser fácil para você fazer. O próximo que costuma complicar. Olha só, no instante inicial t igual a zero, é só você trocar o t por zero e resolver. Vamos lá, para t igual a zero, aí a gente pega toda aquela formulinha, que é C de t igual a 400 menos K vezes o log base 3 de A vezes t mais 1. Troca tudo que é t por zero. Então, aqui entra zero e aqui entra zero também. Maravilha. Vamos resolver a continha? A concentração no instante zero é 400 menos K vezes o log base 3 de A vezes zero é zero. 0 mais 1 dá 1. Agora, curiosamente, a gente comentou agora há pouco no exercício anterior, hein? O log de 1 em qualquer base sempre é igual a zero. K vezes zero, adivinha? Zero. E a gente descobre que a concentração no instante inicial era de 400 miligramas por litro. E pronto. Como eu te falei, não é tão difícil a letra A.
Agora vamos ver a próxima. Provavelmente é capaz que na próxima ele vai falar para a gente determinar o K e o A. Quer ver? Vamos seguindo. Como eu suspeitava, veja só, calcule as constantes A e K, sabendo que no instante 2 a concentração do analgésico no sangue é metade da concentração no instante original. Então, só lembrando que a concentração no instante original a gente acabou de descobrir que era 400. Tá? Então, no início, deixa eu anotar aqui, no início, a concentração inicial era 400. A gente acabou de calcular isso. Aí vamos lá, já vamos interpretar. Ó. O que ele está dizendo aqui? Que no instante t valendo 2, quando t vale 2, a concentração do analgésico é metade dessa. Então, para t valendo 2, a concentração quando t vale 2 é metade dessa. É 200. E no instante t igual a 0, t igual a 8, perdão, a concentração é nula. Então, o que é que ele está dizendo aqui, gente? Que para t valendo 8, a concentração para 8 é nula, ou seja, é 0. Bom, não é muito de se estranhar as informações que ele deu, porque se você se lembrar daquela aula de funções, que acho que foi a primeira que nós tivemos na quarentena, eu já te falava, quando tem letra desconhecida, você precisa de informações. Tem duas letras, A e K, então eu preciso de duas informações. A primeira inicial eu já usei, não faz nem sentido, eu já vi que a única coisa que serviu foi para chegar no 400. Mas aí, para descobrir duas letrinhas, eu tenho duas novas informações. Então, vamos substituir e ver o que acontece. Olha só. Para t valendo 2, voltando na fórmula, só lembrando que a fórmula era C de t igual a 400 menos K logs base 3 de 2A mais 1. Conferindo, é isso, né? K log 3 de AT mais... Desculpa, AT mais 1. Quase, hein? Muito bem. Aí, quando t vale 2, a conta vai dar 200. Então, vamos lá. Para t valendo 2, quando t vale 2, toda essa conta vai dar 200. Então, para t valendo 2, a gente fica com 400 menos k logs base 3 de A vezes 2 mais 1 é igual a 200. Passo 400 para o outro lado. Menos k logs base 3 de A vezes 2, 2A mais 1, são iguais a 200 menos o 400 que eu passei para lá. Então, eu fico com k logs base 3, k logs base 3 de 2A mais 1 é igual a menos 200. Desculpa, menos k log é igual a menos 200. Menos de um lado, menos do outro, é como se eu multiplicasse por menos 1. Já vou cortar aqui os negativos, ó. E o que é que eu consigo a partir daqui? Olha, eu não consigo muita coisa. O que eu consigo fazer é fazer o seguinte, o k está multiplicando log. O que eu posso pegar é tentar fazer, ou eu passo o k dividindo, ou eu passo o log dividindo. Você já viu aqui que eu optei por passar o log dividindo, né? Então eu vou fazer o seguinte, deixo o k escrito aqui, pego o 200 do outro lado e divide pelo log base 3 de 2A mais 1. Maravilha. Entretanto, a gente sabe que para t valendo 8, a concentração é zero. Então, para t valendo 8, quando você substituir 8 lá naquela fórmula, você vai ficar com 400 menos k vezes o log de A vezes 8 mais 1, que vai acabar dando 0. Maravilha. E agora, hein? Bom, vou passar o 400 para o outro lado. Então, vou ficar com menos k vezes o log base 3 de 8 vezes A, 8A mais 1. Tem que dar igual a 400 para o outro lado, vai negativo. Menos de um lado, menos do outro, vai embora. Então, o que eu posso fazer aqui agora é isolar o k ou substituir. Eu acho que eu vou preferir isolar o k. Ó. O log que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Vai dar 400 dividido pelo log base 3
de 8A mais 1. Entretanto, o K é constante, então a resposta da primeira conta do K tem que ser a mesma resposta da segunda conta do K. Tem que ser igual ao K roxinho. Então, a gente fica com 200 dividido por log base 3 de 2A mais 1 tem que ser igual ao valor roxo do K, que é 400 dividido por log base 3 de 8A mais 1. Muito bem, e agora? Bom, o que a gente pode fazer aqui é dar uma simplificada primeiro, né? Ó, eu posso cortar esse zero com esse zero com esse zero, e agora eu posso multiplicar cruzado. Vou ficar com 4 vezes tudo isso, 4 logs base 3 de 2A mais 1, igual a 2 vezes tudo isso, 2 vezes o log base 3 de 8A mais 1. Muito bem. Tá vendo que o 2 está multiplicando de um lado e o 4 está multiplicando do outro? Opa! Como o 2 está multiplicando de um lado e o 4 está multiplicando do outro, a gente pode dividir os dois lados por 2. Posso simplificar por 2 aqui, ó. Então, eu vou ficar com 2 logs base 3 de 2A mais 1 igual a log base 3 de 8A mais 1. A minha vontade era cortar o log dos dois lados e ver o que acontecia. Mas, infelizmente, a gente não pode fazer isso, porque eu não tenho só logs na equação. A gente tem aquele 2 multiplicando ali. Para dar um jeito nele, o que a gente pode fazer é você se lembrar daquelas propriedades de logaritmo. Lembra? Ó, quando eu te passei as propriedades de logaritmos, eu usei até uma poesia. Eu falei assim, olha, tem o bagulhinho lá dentro e lá fora. Lá dentro, multiplicação, lá fora vira soma. Divisão, subtrai. O expoente pula multiplicando lá fora e a raiz cai dividindo. O 2 está multiplicando lá fora, não é? Se ele está multiplicando lá fora, é porque lá dentro ele consegue voltar como se fosse um expoente. Olha lá, ó. Se ele multiplica lá fora, é porque ele é um expoente lá dentro. Então, o que a gente pode fazer aqui é jogar esse 2 de volta para o expoente e ver o que acontece. Devolve o 2 que está multiplicando aqui fora como o expoente aqui de dentro. E aí você vai ficar com log base 3 de 2A mais 1 elevado ao quadrado, o 2 voltou como expoente, igual a log base 3 de 8A mais 1. Agora sim, ficamos com log de um lado, log do outro. Agora a gente pode cortar esses logs, e se esses logs são iguais, é porque essa conta aqui tem que ser igual a essa conta de cá. Então, a gente fica com, vai cair numa equaçãozinha de segundo grau, ó. 2A mais 1 ao quadrado é igual a 8A mais 1. Agora, o quadrado de uma soma, você lembra da regrinha? Ou você vai lá no rascunho e faz a distributiva do 2A mais 1 com 2A mais 1. Mas eu vou usar o quadrado perfeito aqui. Vai dar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo é igual a 8A mais 1. Um daqui, um de lá, simplifica. Dá para dividir todo mundo por 4. Aí você vai ficar com A quadrado mais A é igual a 8 dividido por 4, 2A. Pula para cá, vai ficar A quadrado mais A menos 2A igual a 0. A quadrado menos A é igual a 0. Põe o A em evidência. A vezes A menos 1 é igual a 0. Então, duas coisas podem acontecer. Ou esse A aqui que vale 0, ou A é igual a 0. Ou é esse outro carinha, o A mais 1, que é igual... O A menos 1, perdão. O A menos 1, que é igual a 0. Aí o A vale 1. Provavelmente, um desses dois não vale. E é fácil descobrir qual. O próprio exercício já disse. Lá em cima, ele dizia, lá no enunciado, ó, que o A e que o K são constantes positivas. Só que o A, se o A é positivo, ele não pode ser neutro.
Então, ele não pode ser 0. Esse aqui não serve. Moral da história, o Azinho vale 1. Opa! O Azinho vale 1. Se o Azinho vale 1, é só substituir em uma das expressões que se descobre quanto que vale o K. Por exemplo, a gente pode substituir ele nessa expressão que está aqui. Veja só. Se a gente substituir o A aqui, a gente vai ficar com 200 dividido por log base 3 de 2 vezes o A, que é 1, mais 1. Tá. Então, a gente vai descobrir que o K vai ser igual a 200 dividido por log de base 3 de 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Mas o log de 3 base 3 dá 1. Então, essa conta vai dar 200 dividido por 1. E aí a gente vai concluir que o K vale 200. Pronto. Fechou. Um pouco extenso o exercício, turma. Um pouco extenso, um pouco demorado. Mas não tinha muito raciocínio que usar. Aqui era só montar as equações mesmo e resolvendo as equações à medida que elas forem aparecendo, certo? Vai montando as equações, vai isolando, vai igualando e vai vendo o que vai acontecendo. Ó, eu já tô vendo que o vídeo tá aqui um pouco longo, então eu vou fazer só mais um e o outro a gente vê o que faz na sala, tá? O último, para a gente conseguir fechar. Sendo f de x o log, nós vamos entender esse f de x como seguinte função, ó. F de x é a função log de x² mais 1 na base x menos 1. Vamos supor que é isso que ele está querendo dizer. O ideal é que ele tivesse colocado parêntese aqui. Mas se for essa interpretação ou se for outra, você vai ver que não vai ter muita diferença no fim das contas. Logo, logo eu te explico o porquê. Vamos supor que tivesse assim, ó. Então, qual que é o intervalo do x? Turma, esse daqui é um exercício de condição de existência. Porque o x, dependendo do x, pode ser que esse log exista ou não. É bom lembrar que só existe um log de A numa certa base em 3 condições. Quem está dentro do log tem que ser maior que 0, a base do log tem que ser maior que 0 e a base do log não pode ser igual a 1. Muito bem, a base do log aqui é o x menos 1. Então, para que essa função exista, o x menos 1 tem que ser maior que 0 e tem que ser diferente de 1. Então, ao mesmo tempo, o x tem que ser maior que 1 e o x tem que ser diferente de 1 mais 1, diferente de 2. Além disso, quem está aqui dentro, a conta que tiver aqui dentro, x² mais 1 tem que ser maior do que 0. Mas isso daqui a gente nem precisa, com isso aqui a gente nem precisa se preocupar muito, porque x² sempre é positivo, sempre é maior que 0. Somou 1, ele continua maior que 0. Então essa daqui vale para sempre. Conclusão, para que essa daqui eu vou botar assim, ok. Porque isso daqui é sempre válido. É sempre verdadeiro. Maravilha. Então, para que isso exista, o que é preciso acontecer? Que o x seja maior que 1 e ao mesmo tempo diferente de 2, como marca na alternativa da letra E. Essa daqui é a alternativa certa. Ok? O exercício número 4 envolve algo semelhante, mas ele vai precisar de um assunto que a gente não chegou a tratar porque é um assunto muito raro de aparecer. O exercício 2 envolve a ideia de função composta e equação de terceiro grau. A gente não estudou ainda, mas a gente pode dar uma arriscada aqui, tá? Esse aqui é mais um de condição de existência, ó, determine os valores para os quais a função esteja definida. É outro de condição de existência, a gente comenta desses dois com um pouco mais de detalhe na aula ao vivo que a gente vai ter depois, beleza? Turma, peço desculpas por ter mandado 2 vídeos longos para vocês essa semana, mas assunto logaritmo é um negócio bem pesado. E se fosse ver, a gente precisaria de ficar umas 3 semanas só falando disso. Mas aí a nossa programação ia ficar muito embolada, né? Muito atrasada aí. Por isso que eu já preferi
finalizar tudo agora, tá? Lembre-se, é um assunto que hoje em dia é um pouco raro de aparecer no vestibular, é um pouco mais incomum de cair no vestibular. Então, se você é daquelas pessoas que têm dificuldade em matemática, dedique mais o seu estudo a outras partes do que logaritmo, porque é mais raro de cair, tá? Mas se você gosta, manda bala, tá? Gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e pela sua persistência. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau!